Quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. Nós vamos terminar esse mês aqui falando um pouquinho sobre a igreja e sobre essa missão proclamadora que a igreja recebeu da parte de Jesus. E esses indicativos que ele vai dando para que a gente possa participar disso, dessa missão de Deus. Se você pensar um pouquinho, vai lembrar que desde que aquele primeiro casal, Adão e Eva, pecaram e que acabaram perdendo aquela comunhão inocente com Deus, Deus está numa missão de resgatar o ser humano. E ele foi dirigindo e conduzindo a história e trabalhando na vida de diversas personagens. Hoje nós vimos uma delas, nós vimos a história de Moisés, mas pensando através do olhar de Joquebede, que não é a protagonista da história, mas como Deus usou, inclusive, essa mulher para usar e pegar a vida de Moisés e conduzir o seu plano de resgatar toda a humanidade para si. Nós temos um Deus que está trabalhando hoje, neste momento, ele continua realizando essa mesma obra, de alcançar aqueles que estão separados da comunhão com ele. E ele vai fazer isso através da sua igreja. A igreja é o rosto visível de Deus no mundo. Eu quero enxergar a Deus, eu olho para a sua igreja. É por isso que Jesus disse, olha, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Este amor que vocês nutrem um pelos outros é uma marca da presença de Deus no mundo, entre vocês e em vocês. A igreja, então, é este rosto visível de Deus no mundo, o corpo de Cristo que está agindo no mundo. E ser parte do corpo, ser parte desta igreja, é um grande privilégio porque estamos a participar da missão de Deus no mundo. Deus está em missão no mundo, buscando essa humanidade, e nós temos o privilégio de participar disto. Talvez a forma, ou a experiência mais preciosa que temos de participar da missão de Deus, é quando alguém a quem evangelizamos, com quem compartilhamos o Evangelho de Cristo, finalmente compreende. E ele diz assim, nossa, agora tudo faz sentido para mim. Eu compreendi a verdade de Deus. Eu me lembro de um jovem que esteve aqui conosco recentemente, dando seu testemunho, aquele grandão Luizão. Ele uma vez falou para mim, pastor, o senhor sabe quando foi que eu aceitei Jesus? E eu falei, não faço ideia, né? Já nos conhecemos há tantos anos. Ele falou, o senhor estava pregando um dia, e o senhor falou a seguinte frase. Eu estava explicando sobre como era o sacrifício no Antigo Testamento, né? Aquele cordeiro que era imolado, sangue derramado, como é que aquilo perdoava os pecados. E no meio do sermão eu falei, Jesus é o cordeiro. Que é uma verdade bíblica que todos nós já sabemos, mas ele disse que quando ouviu aquela frase, os seus olhos, agora eu entendi, eu compreendi tudo. E foi aquele instante que ele aceitou Jesus. Eu não sabia disso, mas como foi gostoso da minha parte poder ouvir isso e falar assim, nossa, alguém teve a trajetória da sua existência mudada a partir da minha instrumentalidade. Eu só fui um instrumento, eu nem lembrava que tinha dito essa frase no meio do sermão. Mas ele falou, foi naquele momento que Deus usou aquela frase para abrir meus olhos e eu compreender o que é o Evangelho, o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Fez todo sentido. As minhas ansiedades, os meus anseios, tudo que eu precisava foi ali suprido através daquele encontro com Jesus Cristo. E olha, cada um de nós pode passar por este privilégio de ouvir alguém falar, nossa, foi o seu convite, foi aquela Bíblia que você me deu de presente, foi aquele telefonema que você me deu naquele instante, foi aquele seu convite, me levou lá na festa das nações, num culto de aniversário, alguma coisa que você fez e que você achou assim, eu fiz tão normal, não esperava que tivesse esse privilégio, esse retorno. E quando a gente percebe que pode ser instrumento de Deus para abençoar a vida de outra pessoa, isso é tão especial. Isso é um privilégio tão grande de participar da missão de Deus. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre essa missão que eu e você temos como igreja de proclamar o Evangelho de Cristo. Veja aí em João capítulo 4, a partir do verso 27. A gente já leu um pedacinho antes, quando a mulher samaritana está falando com Jesus, ou Jesus
respondendo à questão que ela levantou. E aqui, pouca coisa passou, e em seguida aconteceu o seguinte: os discípulos voltam da cidade, a partir do verso 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém? Nós vivemos no mundo, e todos nós vivemos, observando as coisas, enxergando tudo que está ao nosso lado. E enxergando através das nossas memórias, inclusive. Eu, quando olho para vocês aqui, eu passo um olhar e enxergo várias pessoas, e olho lá para cima e enxergo outros. Agora mesmo mostrei que, mesmo olhando lá para cima, eu não tinha visto 2, né? Depois que eu fui identificar o Cirineu e a Tainá lá em cima. Mas é interessante que quando você olha, é um processo físico. Seus olhos, é uma captação física que você vê nas imagens que estão ao seu redor. Alguém diz de uma maneira mais elaborada ou mais científica, que ver refere-se à captação física e passiva da luz e das imagens pelos olhos. O que esse órgão nosso faz é captar as imagens e enxergar todas as coisas. E você enxerga um monte de coisas, mas perceber as coisas é uma atividade diferente de ver. Eu vejo, mas não percebo detalhes. E o que o perceber é um processo cognitivo da nossa mente, que envolve o nosso conhecimento, que interpreta as coisas que está enxergando e atribui significado a estas coisas, fazendo relações entre o conhecimento e as experiências anteriores do indivíduo. É por isso que, quando eu passo o olhar assim, eu enxergo um monte de coisa. Mas, de repente, o meu olhar para em alguém, em alguma pessoa, e percebe essa pessoa. Porque, e isso tem a ver com um pouco da experiência que eu tenho. Acabei de falar, eu olho num lugar, não vejo a irmã Olga. Falei, oxe, está faltando ali. Tem um monte de cadeira vazia, mas eu enxergo aquela cadeira onde ela senta todos os domingos. Você pode passar o olhar também aqui, se você estivesse no meu lugar, e olhar assim, e tem gente que vai olhar assim, olhar um monte de gente, mas vai falando, fulano está com um batom bonito, que eu acho bonito. Porque tem a ver com o trabalho que ela realiza, esses detalhes. Então você tem essa percepção, que é quando o seu olhar foca em algo específico e você faz relações do que você está vendo com o seu conhecimento e experiências que você tem. A gente pode passar pela vida sem perceber nada, sem fazer esse tipo de relação, olhando tudo, mas não percebendo nada. Como alguém diz, você vê tudo, mas não enxerga nada. Não é capaz de compreender com detalhes estas coisas. Porque ver é um ato fisiológico e perceber é um ato mental que envolve os seus sentidos a respeito daquilo que é vivo. A psicologia moderna vai dizer que você tem alguns gatilhos, como eu disse, se você trabalha com a estética, vai perceber o cabelo, a roupa, o tom. A gente brincava com os jovens recentemente sobre essa questão, né, de ver
o esmalte, as mulheres discutindo e os homens brincando, falando, nossa, você não percebeu o esmalte que ela está usando, né? Essas coisas tão despercebidas ao olhar masculino, que para as mulheres são detalhes importantes. Nós precisamos, assim, os gatilhos mentais que se chamam, que por causa das nossas experiências, essas coisas são trazidas à nossa mente, ou chamam a nossa atenção no meio de tudo que estamos enxergando, que estamos vendo. E começamos a perceber algo. Quando Jesus fala aos seus discípulos, naquela ocasião, abram os olhos e vejam os campos, ele está falando disso, de você não olhar as coisas sem enxergar, sem perceber, que você, chamando a atenção dos discípulos, como que um apelo a cada um deles, como que vocês estão andando de olhos fechados, nós estamos caminhando, nós estamos vivendo, nós estamos tendo experiências, e vocês não conseguem se aprofundar nelas. Vocês vivem de uma maneira superficial, de tal maneira que vocês veem, mas não enxergam nada. Vocês veem, mas vocês não percebem o que está acontecendo por trás delas. E Jesus, então, está fazendo um apelo aos seus discípulos, uma exortação. Abram os olhos e vejam. Além de ver, percebam o que está acontecendo. E quando Jesus fala, abram os olhos e vejam, é um apelo para que os seus discípulos vençam os seus preconceitos. Isso é muito importante para a vida da igreja. Nós chegamos a um ponto que as coisas, às vezes, andam de uma maneira tão redondinha, que a gente está tão satisfeito com aquilo que nós alcançamos, que nós não queremos nem pessoas novas na igreja. Isso vai dar trabalho. Conheço igrejas que, quando começam a evangelizar e começam a aparecer aquelas crianças que não se comportam, gente que não sabe a hora de se levantar, que... Eu lembro das pessoas assim que, para ir no banheiro, passa bem na frente, enquanto o pregador está pregando, e tem crente que fica irritado com essas coisas, e não gosta. Ou os pequenos grupos, não é, que acabam tendo aquela doença chamada koinonite, que é quando a comunhão está tão gostosa que se vier alguém de fora, vai atrapalhar a nossa comunhão. Vamos ficar aqui nós 10 aqui só gostando uns dos outros e sem ter o incômodo que o crente novo, o crente diferente pode trazer para a nossa vida. Jesus faz um apelo sobre isso porque aqueles discípulos, naquele tempo, ficaram surpresos, como diz o verso 27, ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Para aquele tempo isso era um problema muito sério. Primeiro porque os judeus não gostavam dos samaritanos, isso já era um problema histórico. Desde que Samaria foi tomada em 620 por Senaqueribe e acabou com aquele povo, eles foram misturados com outros povos, retornaram à terra, já paganizados, misturando a sua religião com de outros povos, e os judeus então começaram a considerá-los como mestiços, como uma raça que foi desfigurada. E os judeus não gostavam dos samaritanos. Então, em primeiro lugar, está falando com um samaritano que a gente não acha que é irmão, não. Eles são um povo que traiu a fé que Israel sempre teve. Em segundo lugar, era um problema preconceituoso que ela era uma mulher. Além de ser samaritano, pior de tudo, né? Pior ainda, ela era uma mulher para aquele tempo. Diz um rabino o seguinte, o ensinamento dos rabinos daquela época. Um homem não deve entabular conversa alguma com uma mulher na rua, nem mesmo com a sua própria esposa, e muito menos ainda com qualquer outra mulher, para que os homens não venham a murmurar. Esse era o ensino que havia naquele período, porque as mulheres eram profundamente desvalorizadas. E não era apenas para evitar a murmuração, que o homem não deveria falar com a mulher, mas por causa exatamente da importância da própria mulher na sociedade oriental. Um outro rabino ensinava que era preferível queimar as palavras da lei a ensiná-las a uma mulher. Os discípulos, naturalmente, compartilhavam desses valores e dessas noções da sua época. Eles eram homens daquele momento. Então eles chegaram lá e falaram, mas uma samaritana e uma mulher ainda? E aí eles percebem que Jesus está agindo
abaixo da sua dignidade. Ele é um mestre, ele é um rabino, e perdendo tempo com um samaritano, com uma mulher que ele nem conhecia. E quão errado os discípulos estavam com os seus conceitos. E olha, meus irmãos, como é perigoso isso. Apesar de universalmente aceito, toda a sociedade daquele momento aceitava isso, mas era um conceito errado, que os discípulos precisavam aprender a abrir mão. Olha, vocês precisam abrir os olhos e enxergar para além disso. Ela não é uma samaritana. Ela é uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus. Ela não é apenas um ser inferior intelectualmente, como eles pensavam. Ela é alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Era preciso ultrapassar esses preconceitos todos para enxergar naquela mulher o valor intrínseco que existia nela, como criação de Deus. E que ela também precisava da água da vida do Evangelho de Cristo Jesus. Então Jesus está fazendo um apelo aos seus discípulos: abram os olhos e vejam os campos, enxerguem nessa mulher para além dos seus preconceitos, para esta pessoa que parece que não aceita o seu testemunho, para essa pessoa que parece que não comunga da mesma visão política, da mesma visão sobre o sexo, da mesma visão sobre construção de família e de sociedade. A igreja tem esse desafio de levantar o seu olhar e enxergar para além dos preconceitos que existem, para enxergar nesta pessoa alguém que necessita da graça de Deus. Alguém que, se não ouvir do Evangelho da graça de Deus, vai continuar longe do caminho do Senhor. Jesus está fazendo um apelo: vençam os seus preconceitos, e você só vai conseguir fazer isso abrindo os olhos para enxergar os campos da mesma maneira que Jesus enxerga. Ninguém é inferior a ninguém. Quando a gente olhe para o seu professor. Ele precisa do Evangelho da graça de Deus. As mentes esclarecidas precisam da água da vida deste Evangelho. Ela pode ser muito consciente. Eu tenho uma pessoa muito famosa aí que fala muito nas redes sociais, na televisão, e que a gente às vezes fala assim: fulano só falta ser crente. Ou às vezes até dizendo assim: olha, ele é crente e ainda não sabe. De tal maneira como ele fala a respeito da Bíblia, do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, mas ele precisa mais ainda compreender o seu pecado, para poder ter um encontro com Jesus ressurreto, como essa mulher que entendia de teologia, discutiu com Jesus a respeito de onde é o lugar de adoração, de questões teológicas que vinham há séculos, como eu disse. Samaria caiu em 620, depois 586 foi Judá. Tinha 5 séculos que estavam discutindo estas coisas. Essa mulher está antenada e discutindo com Jesus. Precisa entender que Jesus está atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É um apelo de Jesus: abram os olhos, vejam os campos e venham para poder vencer seus preconceitos. Jesus também está falando aos seus discípulos sobre crescer em discernimento. Sem abrir os olhos e olhar os campos, não conseguimos ter o mesmo discernimento que Jesus está tendo ali. Diz o verso 31 e 32 que enquanto os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa? Ele, porém, disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então Jesus estava falando com seus discípulos de coisas ocultas a eles. Coisas que eles estão vendo, mas não estão percebendo, porque estavam ocultas a eles. Esta viagem que Jesus estava fazendo, todo esse episódio acontece porque Jesus está saindo da Judéia, que era na região sul de Israel, voltando para a Galiléia, região norte, e porque começou a ser perseguido pelos fariseus, pelos religiosos da sua época. Então ele empreendeu uma viagem de mais ou menos 120 quilômetros de Jerusalém até a Galiléia. Já havia caminhado mais ou menos 48, 50 quilômetros, quando chegou aqui, nessa região onde encontrou com esta mulher. Havia muitas coisas importantes para serem feitas. Os versos 6 e 8 dizem que os discípulos,
porque já era próximo do meio-dia, saíram para comprar comida na cidade mais próxima, que provavelmente era Sicar. Eles estavam envolvidos com muitas coisas e não percebendo o que estava acontecendo. Estavam vendo as necessidades. Olha, meio-dia, falta água, falta comida, vamos comprar, vamos providenciar as coisas. Eram preocupações até dignas, mas não estavam tendo capacidade de perceber a grande oportunidade. Nós vimos numa das cartas ao Apocalipse, que fala sobre as portas que Deus estava abrindo para aquela igreja, que não iam poder ser fechadas por ninguém. Aprendemos, inclusive, que o apóstolo Paulo fala sobre estas janelas de oportunidade. Deus abriu uma porta, uma grande oportunidade nessa cidade de Éfeso, por exemplo, para poder pregar o evangelho. E aquela mulher que eles tratavam com preconceito, com menosprezo, era uma grande oportunidade, porque aquela mulher estava sedenta desta água da vida. Ela não sabia exatamente o que ela precisava, ela não tinha expressado isso a ninguém, mas conforme vamos lendo o texto e a história, vamos percebendo que ela tinha grande necessidade em si, porque ela estava ali ao meio-dia pegando água, porque a sua vida era daquela maneira, ela é confrontada com Jesus, por Jesus, quanto à sua condição, como ela estava levando a sua vida. Eles não perceberam que esta mulher, com uma vida tão complicada, era uma grande oportunidade. Diz um amigo meu que a mulher samaritana parece aquelas pessoas que aparecem na igreja que você tem vontade de dizer assim, olha, tem uma igreja ali naquele endereço, vai para lá, porque você tem é tanto problema para resolver, né? Vai para outro lugar. Mas que essa é uma grande oportunidade. Meus irmãos, pensem, por favor, no apóstolo Paulo. É um grande exemplo para nós. Que homem mais complicado. Não é difícil entender por que a igreja ali em Damasco começou a rejeitar, ou depois em Jerusalém, começou a rejeitar o apóstolo Paulo. Com o currículo que ele tinha, com o histórico de vida que ele tinha, era um grande problema. E você avalizar, pegar... Por isso que Barnabé é uma personagem tão especial. Ele que pega Paulo pela mão, pelo braço, e fala assim, não, ele está comigo. Pode confiar que ele está comigo. Eu estou avalizando aqui, ele vai trabalhar comigo, pode confiar. E é o que Paulo vai fazer depois com Timóteo e Epafrodito. Olha, não, estou mandando Timóteo, recebam como se vocês estivessem recebendo a mim. Eu avalizo isso. Essa importância de nós percebermos a oportunidade que está acontecendo ali e a necessidade que cada um tem. Jesus está fazendo um apelo para que nós tenhamos discernimento. Abram os olhos e vejam os campos, aqueles que estão necessitados desta água da vida do Evangelho. E aí entender a urgência com que Jesus está chamando os seus discípulos. Porque esse caminho de Samaria, se Jesus quisesse manter os seus preconceitos, como eu disse, de Jerusalém até a Galileia, lembra que a Galileia é dos gentios, é uma região que tem menos purista em termos religiosos, eram mais ou menos 120 quilômetros, mas o povo daquele período, ele desviava daquela região, ia beirando o Rio Jordão, para evitar passar e encontrar com os samaritanos. Gastava uns 20, 30 quilômetros a mais. Mas Jesus vence os preconceitos. Entende esta mulher, tem discernimento de entender que há alguém necessitado ali e que essa necessidade é uma janela de oportunidades. Pois nós vamos ver que a partir daquela mulher, uma cidade é evangelizada. Por isso, compreender a urgência. Levantar os olhos e ver os campos é um apelo de Jesus para que a gente entenda essa missão como urgência, compreender a urgência. Veja no verso 35 que ele diz assim, vocês não dizem só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. A mulher samaritana era alguém sedenta. É ela que vai chegar para a sua cidade e dizer assim no verso 29,
venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Tudo o que ele disse, o que ela está querendo dizer é isso, tudo o que ele disse fez sentido para mim. Veio ao encontro da minha necessidade, interpretou o meu anseio. E é interessante porque a mulher começa a discutir a respeito das coisas físicas, das coisas que o olho consegue enxergar. Você está pedindo água para mim, que sou uma mulher samaritana? Tem certeza do que você está fazendo? Essa água, esse poço que a gente está tocando aqui, que a gente está mexendo, ele é do nosso pai Jacó. Esse lugar que nós adoramos é o lugar da adoração. Vocês ficam dizendo que é lá em Jerusalém, mas nós dizemos que aqui, toda a conversa dela estava no mundo concreto. Mas quando Jesus finalmente pergunta a ela, onde está o teu marido, traz o teu marido, que ela percebe que Jesus toca na ferida dela, toca naquilo que havia de mais importante, que doía mais no seu coração e na sua vida, o fato de já ter 6 maridos. Já lhes disse que não creio que ela fosse uma prostituta, não era isso. Era aquela pessoa que, eu quero dar esse aviso a você, que está pensando em se divorciar, matar o cônjuge ou coisa parecida assim, tá? Que se fizer isso, você muda de cônjuge, vai mudar de marido, vai mudar de mulher, e vai levar o problema com você, e vai casar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, vai sempre levar isso com você, tá? Aquela mulher já estava no 6º marido porque ela queria ser feliz, e ela foi trocando, em busca da felicidade, em busca de uma água que trouxesse, que saciasse a sua sede, de significado, de sentido. Veja que era uma mulher inteligente. Como eu disse, ela discutia teologia. Essa mulher samaritana é mais inteligente, mais capaz teologicamente. Creio que 90% dos que chamam crentes no Brasil. Esses dias mandei para os jovens não sei como é post que chama? É post? Né? Um menino entrevistando na rua. O que está escrito em João 3,16? Ninguém sabia. Ganhava uma balinha compridinha, que parece uma minhoquinha. Ganha 1. 2. O que está em João 3,16? Não deu. 3, 6, 7, 8. Chegou uma moça até que falou assim, mãe, me desculpe, eu sou filha de pastora, mas eu não sei o que está escrito em João 3,16. Até chegar na 10ª moça, não sei quantos eles se fizeram uma edição só de alguns, né? Mas na 10ª mocinha finalmente falou, o que está escrito em João 3,16? E aí perguntaram, mas como é que você sabe? Ela falou, eu leio a Bíblia, né? Simples assim. Tá? Mas essa mulher aqui, ela não seria pega, despercebida nas ruas da sua cidade, entrevistada por um youtuber da época. O que está escrito em tal lugar? O que você acha que é adoração? Ela sabia. Ela travou uma conversa com Jesus, de nível. E Jesus teve que argumentar com ela. Ela era uma mulher inteligente. E talvez os seus ex-maridos não tivessem suportado ter uma mulher mais inteligente que eles, que questionava suas posições teológicas. E aí ela teve que ir mudando de marido em busca da felicidade. Jesus então vai confrontar essa mulher e finalmente chega no cerne da sua questão. Esse homem disse tudo o que tenho feito. Ele finalmente, tudo o que ele disse fez sentido para mim, interpretou o meu anseio. Nós não somos chamados, meus irmãos, por exemplo, para aguardar que haja uma colheita de frutas fora da época. Tem gente que não tem sabedoria ao evangelizar, não é? Porque fica pegando no pé de alguém que não quer ouvir, que não suporta ouvir, não quer ouvir. É a mesma coisa, agora, por exemplo, eu estava fazendo uma pequena pesquisa, descobri que nós estamos na época do abacaxi, da banana, do caju, da jabuticaba, da laranja, maçã, melão, mexerica, morango e tangerina. Você pode procurar isso, que é época de dar essas frutas. Agora, se você procurar graviola, melancia, kiwi e algumas outras frutas, você vai ter dificuldade de encontrar, porque não são frutas da época. E às vezes você tem que falar assim, olha, está alguém ali sedento.
como aquela mulher samaritana, precisando, querendo ouvir, pronta para ouvir. E a gente perde essa oportunidade porque olha, vê, mas não percebe. A gente precisa ter essa percepção de Jesus. E cada palavra que dispomos nesse momento é a palavra que vai ao encontro da necessidade dessa pessoa. Paul Little, já contei isso para alguns irmãos, tem um livrinho muito bonitinho, capinha verde, e tem um senhorzinho pegando assim o outro pela gravata dele assim, e com o dedo no nariz dele. E como compartilhar a sua fé. Então, cata alguém assim, você vai aceitar na marra. Não é assim. O Evangelho de Cristo é como essa água para quem está sedento. É aquela água que vem para saciar a sede de quem precisa. E Jesus está dizendo exatamente isso. Abram os olhos e vejam os campos, porque há pessoas sedentas deste Evangelho. Se a pessoa não quer, Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 4. Ele diz assim, olha... Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Esse ministério da reconciliação, de pregar o Evangelho para as pessoas. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus mesmo que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Então, há pessoas que não ouvem e para esses que perecem o Evangelho continua encoberto. Mas há aqueles que não permanecem encobertos pelo inimigo. Seus olhos são desvendados a este Evangelho da glória de Cristo Jesus. Por fim, nós precisamos assumir esta responsabilidade. Veja aqui no verso 37, 36 e 37, Jesus diz assim, aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado que diz, um semeia e outro colhe. Meus irmãos, todo discípulo, em todo tempo, tem a responsabilidade de semear. Não existe tempo bom, não existe tempo ruim. Todo tempo é tempo de semear. Jesus ensinou isso aos seus discípulos e Jesus enviou os seus discípulos a fazer isso. Lá em Lucas 9, ele envia os 12. Vão de casa em casa, não percam tempo, não levem nada com vocês e preguem o Evangelho. Depois em Lucas 10, ele envia os 72, com algum outro tipo de orientação, eles terem algumas coisas para cuidar, entrar na casa das pessoas, deixar a sua paz ali, ficarem ali, pregarem o Evangelho ali, curarem as pessoas ali. Depois ele comissiona todo discípulo em Mateus 28, vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações. E finalmente em Atos 1, ele empodera todo discípulo. Fiquem em Jerusalém até serem revestidos do alto pelo Espírito Santo de Deus. E quando vocês receberem poder, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, todos nós precisamos levantar os olhos e ver os campos, porque todos nós fomos enviados, comissionados e empoderados. Você tem o Espírito Santo de Deus? Se você tem tudo que precisa para poder compartilhar o Evangelho. Nós também somos chamados a levantar os olhos e ver os campos para usufruirmos da alegria. Um é o que semeia e outro é o que colhe. E semear
é o compromisso que todo discípulo precisa ter. Mas usufruir da alegria é a expectativa que todo discípulo precisa ter. Abraçar no seu coração, ansiar no seu coração, de colher frutos. Já pensou nisso? Enquanto estávamos cantando, a Aline falou sobre, olha, você tem coisas de gratidão que você tem na sua memória, no seu coração. Trocou de carro, arranjou um emprego novo, foi promovido, terminou um curso, tem tantas coisas boas que nos trazem alegria, bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, a bênção de alcançar alguém para o Evangelho. Às vezes pessoas que você não evangelizou, mas que chegam, caem no seu colo, como se diz. É você que tem que falar assim, você precisa crer. Quer fazer uma oração aqui? Quero só arrematar tudo aquilo que você já ouviu. Você que está afastado, distante de Deus. Você que está perdido, sem saber o rumo da sua vida. E está precisando só dessa palavra que te direcione. Que te direcione para a pessoa de Jesus Cristo. Que finalmente você confesse naquele instante coisas que outros semearam e que você que vai colher. A gente precisa ter essa expectativa no coração. Todo discípulo, em todo tempo, tem que ter essa expectativa de usufruir da colheita. Jesus vai dizer aos seus discípulos, em João, ele diz assim, então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Quando a gente colhe, tem a expectativa de que essa obra que o Espírito Santo vem fazendo na vida dessa pessoa, essa obra de convencimento do Espírito, que traz essa pessoa até o nosso caminho, para que ela ouça este Evangelho, ela ouça essas mesmas palavras de Jesus, olha, eu tenho uma água, que quando você beber, nunca mais você terá sede. Você vai descobrir que tudo o que essa água tem, que este Jesus tem para te oferecer, é tudo o que você precisa. Corresponde a tudo o que você precisa. E é por isso, meus irmãos, que esta mulher sai para a sua cidade e compartilha exatamente isso. Não será esse o Cristo? Esse é o testemunho que ela tem para dar às pessoas. Eu encontrei com Jesus e ele disse tudo o que eu tenho feito. Não disse como uma acusação, mas disse que tudo o que eu tenho feito tem um suprimento em Jesus Cristo. Eu vou encontrar a razão e a resposta para tudo que eu tenho feito na pessoa de Jesus Cristo. Quando ela passou a dar este testemunho, João registra que as pessoas daquela cidade creram. E diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Tudo o que tenho feito agora faz sentido para mim. Eu encontrei as respostas que precisava para tudo que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. Eles não rejeitaram Jesus. Eles pediram para Jesus ficar com eles. Os samaritanos insistiram dessa maneira e ele ficou 2 dias e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos abrir os nossos olhos e enxergar os campos prontos para a colheita. Pessoas que estão sedentas. E nós só precisamos compartilhar que nós sabemos quem é a água da vida, que vai saciar a sua sede, para que eles também tenham um encontro com o Salvador do mundo. Vamos orar?
Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a abrir os nossos olhos e a enxergar os campos, ó Deus, prontos para a colheita. Ó Deus, dá-nos o privilégio de sermos instrumentos teus para colher estes que estão sedentos para ouvir de Jesus Cristo, para compreender quem é Jesus, que estão sedentos, ó Deus, de encontrar as respostas que precisam para a sua vida e para os seus anseios na pessoa de Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, ousadia, dá-nos intrepidez, dá-nos discernimento, sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as nossas limitações, fraquezas, preconceitos, ó Deus. E dá-nos essa visão de participarmos desta obra tua, de sermos participantes da missão que o Senhor tem realizado no mundo, de alcançar e resgatar os perdidos, ó Deus, para o teu amor. Ó Deus, nos ajuda, usa-nos, dá-nos o poder, ó Deus, para podermos compartilhar de Jesus Cristo para com todos, para que eles também possam compartilhar que encontraram o Salvador do mundo. É a nossa oração, no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus.